Fala, turma! Estamos começando aqui mais um quadro nosso, onde a gente faz as perguntas difíceis para pessoas inteligentes, né? Pessoas que têm posicionamentos, né? Ideias interessantes para a gente conversar sobre temáticas interessantes para os empreendedores que nos assistem aqui. Então eu trouxe um cara que tem longos 3 dias aqui no Grupo Primo, né? Juliano Garcia, que veio para tocar nossa área de dados aqui da empresa. O cara que tem mais de 10 anos de experiência na área, liderou muitas equipes em várias empresas que passou, tanto no lado de ciência de dados quanto analytics. Eu não vou entrar tanto nesses termos técnicos aqui, eu prometo. Vou fazer perguntas difíceis sobre relação de empreendedor com área de dados. Acho que vai ser bem interessante esse papo. Então, estou aqui, pessoal, com o Juliano Garcia. Um prazer te receber aqui, cara. Show, obrigado, Janoto. Prazer todo meu, obrigado pelo convite e ansioso pelas suas perguntas. Legal demais, cara. Eu vou começar com uma pergunta que, até contando um pouquinho a história para a turma, né? Eu vim para tocar a área de tecnologia no Grupo Primo e desde que eu cheguei, tem quase 3 anos já, a área de dados ficou sob minha responsabilidade pela primeira vez na história. Então, eu sempre toquei áreas de desenvolvimento, sempre toquei áreas de produto, toquei áreas de infraestrutura, mas dados foi a primeira vez. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é a discrepância que existe entre aquilo que a gente acredita ser tomada de decisão baseada em dados versus tomada de decisão baseado naquilo que o americano chama de gut feeling, né? Que é um pouco do achismo. O Grupo Primo tem, por sua essência, uma tomada de decisão muito orientada em dados, mas dentro do Equity Mais, o que eu mais vejo, assim, conversando com empreendedores, ainda é aquele lugar de, eu acho que a gente tem que ir para essa direção, eu acho que a gente tem que ir para outra direção, e eu sempre vivi essa dicotomia tentando colocar a tomada de decisão baseada em dados à frente de qualquer tipo de achismo. E o que eu percebi, Juliano, é que existem empreendedores e empreendedores. Vamos pegar Thiago Nigro e Bruno Perini. A gente não tinha tantos dados assim para tomar decisão, por exemplo, de fazer a Finclass. A gente tomou muito numa decisão baseada em demanda do que eles sentiam na ponta do social ali. E o lado criativo dos caras foi a grande parte da tomada de decisão que a gente fez, e o business foi um sucesso. É um sucesso até hoje. Então, onde que está esse limite, cara? Você como um cara de dados, né, se para mim é difícil, eu que não sou, onde está, como achar esse equilíbrio num ambiente baseado em tomada de decisão, em achismo e dados, né? Como que a gente limita isso? A gente deveria ser só orientado a dados ou a gente deveria ter um mix, um pouco desse lugar do gut feeling, né? Legal. Cara, eu acho que assim, a minha visão, a gente muito dificilmente a gente consegue se desvincular completamente do que a gente fala de gut feeling. Mas se eu puder pegar, acho que talvez o exemplo que você trouxe aqui, a questão do gut feeling. Cara, no final do dia, todos nós, o tempo todo, em tudo que a gente faz, a gente toma uma decisão baseada em dados. Então você vai tomar uma decisão, por mais que às vezes você ache que é um gut feeling, na realidade é baseado na sua experiência, é naquilo que você já passou, é naquilo que você conversou com as pessoas que você já conversou, com as impressões que você já teve. Isso, vamos lá, cara, não está estruturado, você não pegou o dado, você não colocou no Excel, você não fez um PROC-V, você não fez um somatório, mas você usou a sua experiência, você fez uma decisão baseada em dados. Agora, quando a gente começa a olhar, por exemplo, o caso do Thiago Nigro, o caso do Bruno Perini, eles já tinham um conhecimento muito legal da área, da área deles, da área que eles atuavam. E isso, cara, foi basicamente todo o embasamento que eles precisaram para começar. Agora, quando você vai caminhando ao longo da jornada e você percebe que o número de informações só aumenta. Você, de repente, começa a ser bombardeado por mais e mais usuários, mais e mais pessoas te fazendo perguntas, cada vez mais notícias, tanta coisa acontecendo. A nossa capacidade mental vai, aos poucos, se perdendo um pouco de conseguir criar um senso disso tudo. É onde, às vezes, a gente toma alguma decisão que acha que é a correta, mas não necessariamente é mais. É onde a gente começa a olhar e fala, poxa, realmente baseado em dados. Então, ok, agora não mais na minha vivência, não mais na minha experiência de vida, como que eu consigo traduzir isso dentro de um número, como que eu consigo olhar para isso de uma forma, às vezes, um pouco mais objetiva e tirando um pouco desse viés, dessa toda a minha experiência, que lá atrás podia ser verdade, mas hoje não mais. Então, eu acho que
a distinção está um pouco nesse lado. E, cara, você acabou de chegar no Grupo Primo. E, cara, não, né? Deixa eu pegar o fluxo, terminou a resposta. E, Juliano, deixa eu ir para outro caminho aqui. Na verdade, é uma continuidade do mesmo caminho. Você acabou de chegar no Grupo Primo. E até para contextualizar quem está nos vendo aqui, né? O Juliano é super senior, como eu mencionei, de mercado. A gente abriu um hunting profissional, né, um processo de contratação profissional. Eu entrevistei mais de 30 candidatos, né, e encontrei o Juliano, essa joia rara, um cara que eu gosto muito. Mas entrando nesse contexto, né, você acabou de chegar e a gente viveu juntos uma reunião na qual determinado tipo de análise, né, que as áreas de negócio nos pediram, houve uma menção de uma pessoa que falou assim, cara, mas por que é tão difícil gerar isso? Né? Não é só um PROC-V, né? Para quem não sabe, o PROC-V é uma função de Excel. Então, no fim, existiu ali naquele momento uma diminuição da complexidade técnica de se trabalhar, né, e executar uma atividade da área de dados. E a gente que é de tecnologia, a gente convive bastante com isso. Eu acho que nós dois, como líderes seniors que somos, a gente já está acostumado com esse tipo de situação. Mas como que mostra o valor de uma área de dados, né, para um CEO? Né? Pensando em quem está começando agora, ou numa startup e está querendo montar uma área, como que o empreendedor vê esse valor? Né? Como que a gente mostra o valor da área, mostra um payback na tua visão? Legal. No final do dia, eu acho que, cara, a visão do empreendedor, assim como tem que ser a visão, no meu caso, do líder de dados ou de qualquer líder, no final do dia, todas as decisões que a gente toma, ela tem que ser pautada em 3 objetivos, né? Pelo menos um dos 3. Ou a gente vai buscar trazer mais receita, ou a gente vai buscar redução de riscos ou redução de custos. No final do dia, tem que estar uma das 3. Então, quando a gente olha, acho que esse exemplo icônico que você trouxe, falou, poxa, não é só fazer um PROC-V, então, às vezes, a questão da diminuição. É um processo muito comum quando a gente começa a olhar nas empresas, principalmente nas pequenas empresas, em que, poxa, deixa eu pegar aqui, deixa eu já começar a fazer esse processo, porque eu preciso entregar XPTO. Ok, isso aconteceu uma vez. Na semana que vem, eu tenho essa necessidade aqui de novo. Um mês depois, quando você vê aquela coisa que teria que ser só uma vez, acabou se tornando uma recorrência quase que diária. Já inúmeras vezes você precisou fazer aquilo. É aí que começa, neste exemplo aí que começa a entrar a tecnologia. Porque com a tecnologia você cria, em uma única vez, um processo que vai fazer, por exemplo, aquilo de uma forma automatizada para você. Vai tomar mais tempo do que se você fizesse só uma vez? Sem dúvida. Então, de fato, é um pouco mais complexo do que um PROC-V, só que no final do dia, você economizou o seu custo, você economizou o seu tempo de ter que ficar fazendo essa tarefa de uma maneira recorrente. Então, acho que para a sua pergunta de, cara, como que a tecnologia ou como que dados consegue trazer valor, é pautado nesses 3 objetivos. Se aquilo que você está entregando, de fato, está ajudando a te trazer uma ideia que você vai implementar e trazer mais receita, ou está te economizando um tempo, ou te ajudando a reduzir custo da sua empresa, ou evitando que algo pior aconteça no futuro, é onde, de fato, está o grande valor. E como que a gente consegue explicar a área de dados para o empreendedor? A gente vê o movimento nos RHs, os RHs estão cada vez mais se especializando em tech, né? Já tem tech recruiters, né? E eu ainda percebo que, tirando RH, ainda é essa parte da nossa nomenclatura, é a área de analytics, é a área de data engineering, é a área de data science, enfim. Como que você pegaria esse Lego e explicaria para os empreendedores, e até pensando em alguém que está tentando conectar a dor do pequeno empreendedor com por onde ele deveria começar, né? Legal. Ótima pergunta. Eu acho que a primeira pergunta que, em algum momento, todo empreendedor já se fez com relação à sua empresa é: como é o faturamento? Como é o EBITDA? Tá aí o primeiro indício de que uma área de dados consegue te ajudar. Que é, cara, deixa eu pegar todas as informações da empresa, deixa eu consolidar isso, colocar dentro de um formato bonitinho, e aí, que nem eu falei da outra vez, às vezes já tornar isso de uma maneira automatizada, que eu consigo ver todo dia de uma maneira já atualizada. Pronto, esse é o primeiro aspecto que a gente começa a falar de que uma área de dados provavelmente te ajuda.
Provavelmente o empreendedor vem então com a segunda pergunta. Eu falei, legal, como que eu aumento o meu faturamento? Então agora a gente começa a olhar quais os indicadores, ou o que a gente costuma chamar de KPI, que no final do dia que são os indicadores, as métricas, que influenciam no meu faturamento. E o que acontece no mercado, o que acontece dentro da minha empresa ou fora dela que pode afetar isso. E a área de dados tem o papel de olhar para essas informações e trazer esse tipo de resposta. Isso que eu acabei de falar tem uma nomenclatura chamada Analytics, que no inglês é análise. Então, basicamente, análise, neste exemplo, de como o que afeta o faturamento. Quando a gente olha, por exemplo, no seu legozinho de palavras, a data engineer ou engenheiro de dados, o que isso significa? Concorda que para eu conseguir ter uma visão, te entregar uma visão do nosso faturamento, eu preciso pegar essa informação de algum lugar. Ela está ali em algum lugar. Como eu disse, eu não vou querer trazer isso de uma forma manual para depois ter que repetir isso amanhã, depois de amanhã. Eu quero criar isso de uma forma que já funciona automaticamente. Ou como a gente chama um pipeline, ou um tubo de dados que o dado simplesmente começa a chegar automaticamente. O engenheiro de dados constrói esse tipo de fluxo. E por fim, eu acho que termina o legozinho, o cientista de dados. O cientista de dados, eu acho que o paralelo que eu faço, ele está muito semelhante ao que eu chamei ali de analytics, porém, enquanto analytics você está olhando o que aconteceu, por exemplo, qual foi o meu faturamento, o cientista de dados vai te ajudar a qual será o meu faturamento. Ele já começa a olhar para frente ou para outros movimentos que pode te ajudar a tomar decisões antes que algo aconteça e você seja pego de surpresa. Muito bom, muito bom. Então, cara, agora eu vou vestir a camiseta de empreendedor. Um empreendedor aqui com foco em eficiência, redução de custo, operação ali flat. É o seguinte, cara, eu tenho 10 mil reais para investir num time de dados. Como eu distribuo esse valor? Dá para montar um time de dados com esse dinheiro, ô Juliano? Dá. No final do dia, dá. Eu acho que time de dados, vamos lá, depende do que você entende por time. Provavelmente, se você for pegar algum recurso, um recurso especificamente, às vezes já toma quase todo esse seu dinheiro. Mas o time de dados, ele não precisa necessariamente ser alguém especializado. O time de dados, ele consegue nascer como uma semente, às vezes em alguma estrutura que você já tem. Você pode pegar esse dinheiro, você pode investir na capacitação de algum profissional, na capacitação de alguma estrela que você já tem no seu time. E falar, cara, esse monte de planilha de Excel que você fica tabulando todo dia e que talvez não seja muito otimizado, pô, você já tentou, você já teve a vontade, às vezes, de aprender, por exemplo, uma linguagem de programação. Poxa, consigo investir isso nesse recurso? Essa pessoa está apta ou realmente tem a vontade de aprender isso? Legal, você já começa a criar essa pequena sementinha, porque com um pouco de entendimento, às vezes, esse recurso ele já consegue, que nem eu falei, automatizar essas análises, já consegue trazer muitos ganhos em cima de processos já existentes. Sem criar coisa muito complexa, sem a gente começar a falar ali de inteligência artificial, que está todo mundo falando. Não, cara, só automatizar um processo moroso, repetitivo que existe hoje. Muito bom. Eu achei curiosa essa resposta. Eu achei que você ia falar que não daria para montar com 10 mil reais no time de dados, mas eu gostei da linha de raciocínio, né? De fato, a gente que convive, né, e lida com empresas referência, né, Grupo Primo, o Juliano já passou por várias outras empresas, eu também já passei. A gente sabe que hoje um bom analista de dados, né, consumiria tranquilamente esse recurso nosso aí, que a gente já tem, mas é o que ele falou, né? Acho que tem caminhos para você evoluir aí a educação dos seus profissionais, ou eventualmente até pegar algumas horas, né, de uma consultoria para estruturar algumas coisas, né? Eu já vou fazendo algum resumão, achei que o papo tá bem legal. Eu vou para uma outra aqui, que acho que essa aqui acontece muito nas empresas, Juliano. Acho que você sabe disso. Que é o problema da divergência das métricas. Então, a gente está em reunião de vendas, a gente está falando de custo de aquisição, a gente está falando de CAC. E aí, beleza, chega uma área, a área de marketing, dá um valor do CAC, daí de repente uma outra área ali paralela olha o custo diferente, uns colocam embutem só a parte de tráfego, a parte de mídia, os outros colocam o time de marketing inteiro ali, daí o CAC fica divergente.
ou churn, né? Eu já vi pessoas, que é cancelamento, eu já vi pessoas olhando para métrica de cancelamento como cancelamento de 7 dias, que eles chamam de churn voluntário, churn involuntário. Cara, como resolve isso? Como que empresas maduras e sólidas resolvem o problema de identificação de métrica? Tem caminhos para isso? Legal. Acho que essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Acho que ao longo da minha trajetória, acredito que eu não passei por nenhuma empresa que eu pudesse falar, pô, isso aí está 100% totalmente bem estabelecido. Acho que no final do dia, a forma como a gente calcula, como a gente mensura performance, faz métricas, ou como que a gente faz o cálculo do CAC nesse seu exemplo, cada um tem a sua opinião. E cada um, de fato, tem o direito a ter a sua opinião. Mas no final do dia, quando a gente está falando ali do controle, quando a gente está falando da governança, preciso reportar um número. Vai ser qual opinião? Vai ser a opinião do Gianotto? Vai ser a opinião do Juliano? Vai ser a opinião de quem? Eu acho que aí é onde a gente começa a entrar um pouco na questão de cultura e capacitação dentro da empresa. Ainda acho que não é uma fórmula muito bem estabelecida, infalível. Isso, pelo menos na minha experiência, sempre foi uma batalha que frequentemente acontece. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de fóruns oficiais de reporte, claro que uma cultura top-down, embasada, e aí quando eu falo top-down, cara, o empreendedor fala, o empreendedor ou os diretores ou os líderes da empresa falam, a gente precisa olhar dessa maneira, e quando eu falo embasada, esta forma de olhar, a gente já validou que provavelmente é a melhor maneira de encarar frente à nossa situação, porque no nosso contexto aqui do grupo primo pode ser a forma como a gente mede CAC, a fórmula correta ou a mais correta, se é que pode se dizer assim, é esta. Só que na outra empresa pode ser que seja outra. Então tem que ser levado em consideração o contexto. Mas no final do dia, você realmente precisa ter um direcionamento de cultura dentro da empresa para que todas as pessoas, pelo menos, possam olhar. Ela pode ter o controle paralelo dele, que é o que frequentemente acontece, mas na hora de reportar, na hora de justificar aqueles números, precisa falar uma única língua. Muito legal, cara. Eu vejo até surgindo aí, né, no nosso ambiente mais técnico, tem soluções hoje, né, que eles já chamam de metrics layer, né, que aí para um horizonte um pouco mais técnico, que é basicamente a definição das métricas está embutida numa ferramenta. Então, você não tem como calcular CAC dentro dessas ferramentas de uma forma diferente, mas acho que é um segundo passo, né? Depois que a gente tem uma cultura, uma governança forte, aí a gente vai lá e chumba ela em ferramentas mais modernas como essa e passa a utilizar. Não adianta nada você ter a ferramenta e também não ter a governança e a cultura, né, cara? Exato. Se você tem a ferramenta, você não tem a governança, a cultura, no fim do dia, o controle paralelo, o número do fulano é diferente do número do ciclano, porque por mais que na ferramenta exista, ele vai de alguma outra maneira achar uma forma de fazer o cálculo dele e que muitas vezes vai muito de encontro com o contexto dele ou traz uma mensagem muito mais bonita para o que ele quer e não, às vezes, necessariamente a grande realidade. Muito legal, cara. Pessoal, já foram 6 perguntas aqui para o Juliano. Tenho mais 2 perguntas para fazer para ele. Estamos caminhando para o final, mas acho que até agora você já deve ter percebido que ele tem uma visão brilhante sobre o tema. E seguindo aqui um pouco das perguntas que a gente passou, né? O Juliano ele desconstruiu o achismo. Gostei dessa resposta porque, como eu disse, eu tinha um pouco de apego a essa tomada de decisão em dados e aqui o que a gente viu foi que, na verdade, determinados tipos de achismo é uma somatória das experiências vividas entre nós, né? Obviamente, com o tempo é importante a gente caminhando para trazer mais maturidade para o sistema, né? Então ele desconstruiu um pouco essa questão de achismo. Depois, como trazer valor para as empresas, né? E como explicar uma área de dados para o empreendedor. A gente passou aqui por receita. Quando você tem uma iniciativa que gera receita, reduz custo, reduz risco, você está muito próximo de se não já resolvendo essa dor de mostrar o valor para o CEO da sua companhia. Uma área de dados tem que trazer, tem que mudar a ponteira em uma dessas 3 frentes, como a gente mencionou, e trazer eficiência, com automação. E ele também trouxe ali a visão de Legos, né? Sobretudo, se você ainda não tem time de dados, dá sim para montar um time de dados com R$ 10.000 e você deveria começar ali pela parte de análise, né? E engenharia de dados, de repente organizando essas informações, onde quer que elas estejam espalhadas, né? Levando para um lugar único e começando a automatizar
aquelas ações que você mais faz constantemente, recorrentemente, né, automatizando aquilo ali. E, por último, também a gente falou aqui desse exercício aqui do CEO, dessas perguntas, às vezes, polêmicas para a área de dados, né, que fica, às vezes, tratando de formas mais simplistas, coisas que são complexas a nós. E o Juliano também, assim como eu, né, trouxe a senioridade, né, e a empatia com o tema, e a gente tem que ir mostrando aos poucos o valor dessas iniciativas técnicas que a gente vai implementando, com o resultado numa dessas 3 vertentes que ele falou, trazendo mais receita, reduzindo o custo, né, reduzindo o risco. E eu parto então para as perguntas finais. A gente vive um momento de LGPD, cara, Lei Geral de Proteção de Dados, e não sei se você concorda comigo, mas a minha sensação, não estou falando de dentro da nossa empresa, porque a gente lida muito sério com essa temática, mas parece que o mercado ainda não acordou. Por um lado, eu vejo que é quase que uma falta de comprometimento das áreas de segurança, das áreas de dados, né, de uma governança corporativa. Por outro lado, eu entendo que os dados são processados hoje, os dados pessoais dos nossos clientes, eles são processados em várias camadas. Então, nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem bancos de dados da empresa lá em North Virginia, nos Estados Unidos, com dados sensíveis, sei lá, será que aquele servidor está seguro? Né? A gente fala, pô, a Amazon está dizendo que está seguro, né? Mas será que está? Tem outro no Google, tem outro na Microsoft, aí passa e é processado em outro lugar. Então, cara, existe ética de verdade? Existe, né, na sua visão, existe, não é nem ética, né, mas existe esse controle? A gente vai conseguir em algum momento controlar, porque a gente sabe que vai ser muito custoso, né? Cada vez mais a gente manter essa proteção totalmente no nosso controle. Legal. É uma ótima pergunta. Eu acho que. Vamos lá, eu tenho uma opinião relativamente polêmica também com relação a isso. Vamos lá, vou falar do achismo, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência. No final do dia, com o nível de avanço tecnológico que a gente tem hoje, a gente tem todas as ferramentas necessárias para tornar a manipulação dos dados pessoais uma forma ética. Agora, a grande maioria das empresas, de fato, fazem isso? Pela minha experiência, não. E o porquê que isso acontece? Acontece pelo seguinte, porque é um processo trabalhoso, é um processo extremamente moroso, que toma tempo, exige recursos, exige planejamento e custa muito dinheiro. Por quê? Simplesmente para no final você estar em um ponto de vista, digamos, mais prático, para você estar em compliance, você estar de acordo com a legislação. Sem levar a questão ética, seria esta visão. Então, quando a grande maioria, digamos, dos gestores, e óbvio, eu não posso generalizar de modo algum, mas vejo muitas empresas seguindo essa direção, cara, no momento em que eu tenho que alocar os meus recursos para ou fazer uma iniciativa que vai me trazer mais receita, ou para anonimizar, ou para garantir que as informações pessoais estão de fato seguras, eu prefiro aumentar minha receita. Ou reduzir meu custo. Ou reduzir meu custo, ou mitigar meu risco. Exato. Então... Mas cai na mitigação de risco, né? É um risco nada mitigado, muitas das vezes, né? Muitas vezes. Exato. Outros riscos são mitigados, mas esse risco ele perde em prol da receita ou do custo. Eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho que isso também entra um pouco com relação à fiscalização ou às penalidades que ocorrem com relação a isso. Acho que hoje aqui no Brasil a gente tem alguns casos realmente mais sérios, mas eles ainda são poucos. E são casos que não são amplamente divulgados, são casos que poucas pessoas conhecem, mesmo os grandes casos internacionais, Cambridge Analytica, eu acho que foi o principal que aconteceu. Pouquíssimas pessoas, de fato, conhecem ou sabem o que acontece. Então, geralmente não está ali Sim. martelando esse tipo de risco na cabeça do gestor. E recentemente a gente existem soluções, gente, no mercado de cofres de senha. Por exemplo, LastPass, OnePassword. Tem várias ferramentas que, em tese, são ferramentas de segurança para você armazenar suas senhas e que algumas dessas empresas recentemente foram invadidas e existem inúmeras pessoas, aí eu já estou falando de pessoas mais senior de mercado, por exemplo, eu usava uma dessas ferramentas que vazou no mercado e todas as minhas senhas seguras foram vazadas no mercado. E aí, de quem é a responsabilidade? Tem vamos pensar que uma pessoa
da nossa empresa, um cliente da Grão, um cliente da Portfel, usa uma ferramenta de cofre cujas senhas foram vazadas. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é minha ou a responsabilidade é dessa empresa? Então, existem muitas nuances para serem tratadas, né, cara? E muito legal a forma como você respondeu. E a minha última pergunta aqui para a gente fechar é: a maioria dos empreendedores falam que querem ter visão de dados, mas não saem do lugar. Eu queria uma direção sua, porque, cara, pessoa sênior não dá dica, pessoa sênior dá direção. Eu queria uma direção sua para esses empreendedores de 3, cara, se forem mais também, cara, pelo menos 3 próximos passos para esse cara, a partir do fim desse vídeo, ele tomar a ownership, né, tomar responsabilidade sobre essa temática na empresa dele e sair do lugar, cara. Legal. Vamos lá. Eu acho que se eu puder elencar, pensando aqui os 3 principais passos para começar. Acho que primeiro de tudo você precisa ter um entendimento do que é o essencial. Se você tem pouco recurso, se você tem pouco tempo, se você está começando, você vai entrar, você vai ver a notícia, pô, inteligência artificial, se for ferramenta A, ferramenta B, tem tanta coisa acontecendo, isso vai te paralisar. Porque você não vai saber, eu coloco isso, eu não coloco aquilo. Então, assim, primeiro passo, o que de fato é essencial dentro da sua empresa? Onde que está o seu core? O que é de fato o gerador de dinheiro dentro da sua empresa? Acho que a primeira coisa você precisa identificar. Uma vez identificado, como estão os processos dentro da empresa que lidam com este essencial? Porque no final do dia, quando a gente fala de dados a gente está falando em ajudar processos de tomada de decisão. Então, como estão os processos dentro da sua empresa com relação a isso? Aonde estão os principais gaps? Porque ao saber os principais gaps dentro daquilo que é essencial, você vai saber, pô, se eu resolver este gap, eu tenho um potencial de trazer X reais para dentro de casa. Eu tenho um potencial de reduzir X de custo aqui dentro de casa e que isso faz parte do meu core. Então, elenca quais são os principais gaps que você tem no seu core, que você tem nos seus processos essenciais. Aí o terceiro é muito mais, de fato, o lado da execução. Aí é o ponto de que, uma vez que eu identifiquei todas essas dicas, você tem 10 mil, você treina um recurso, ou se você tem mais recursos, você consegue achar alguém de mercado que consiga te ajudar nesse aspecto, legal. Você vai pegar isso e você vai fazer esse investimento para especificamente esses principais pontos. Porque se você traz, ou se você pega alguma ferramenta e aborda aquilo que é o errado, você vai se frustrar, você vai achar que não se justifica. Então, de fato, você precisa ter uma mira muito bem estabelecida. O terceiro é onde talvez existam milhares de maneiras de fazer isso e você precisa entender o que você consegue fazer dentro dos seus recursos. A minha dica, ou o meu direcionamento, como você mesmo falou, é justamente dentro desse aspecto. O que você tem de recurso estrela dentro da sua equipe que você consegue já direcionar para isso? E aí, dados vou abordar esse problema de alguma maneira. Dados faz exatamente isso. Ele aborda um problema, ele só resolve um problema, se utilizando das ferramentas que tem, mas tudo baseado em dados. Não precisa ser em um banco de dados, não precisa ser na ferramenta mais fodida que existe no mercado. Você consegue sim fazer dados utilizando um Excel. Você só precisa realmente estar muito bem direcionado e saber quais os recursos e estrelas que você tem. Se você não tiver, você vai procurar que consiga te ajudar com isso. Perfeito. Acho que você trouxe de forma brilhante, sensacional esse papo. Você trouxe uma visão que, para mim, é a linha mestre de tudo. Geralmente, quando as pessoas pensam em dados, eles pensam em dashboards. Mas não é sobre isso. Pode ser que um dos seus projetos seja estruturar as principais visões dos indicadores que movem os processos-chave da sua empresa. Pode ser um projeto que a gente chama aqui de data visualization, de data vis, de visualização de dados. Pode ser que seja, mas pode não ser. Pode ser que você queira olhar um conjunto de dados e entender dentre aqueles clientes quais são os clientes mais importantes para você colocar na sua rota de máquina de vendas. Pode ser isso, né? A gente vê, eu tenho conversado de novo, repito, eu tenho conversado com muitos empreendedores
E quando esses caras se deparam, quando eles encaram a base de dados deles e entendem o que eles têm nas mãos, inúmeros problemas, aí são problemas bons, né? Inúmeros problemas começam a surgir, né? Problemas bons orientados sempre à geração de receita, redução de custo, ou um estudo de uma viabilidade, de uma avenida de crescimento que você queira ter. Quero explorar um novo mercado, quero identificar meus melhores clientes. Então, acho que o Juliano matou aqui a chave para a gente sair um pouco desse lugar só de visualização e olhar para dados como uma problemática e simplificou ainda o assunto, falando para você destacar um recurso aí que tenha uma mente mais lógica, que seja um recurso-chave da companhia, investir em treinamento dele em linguagens de programação ou, eventualmente, linguagens de dados como SQL e outras, que certamente você terá sucesso nesse início de implantação. Então, Juliano, muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra te receber aqui. Acho que você respondeu muito bem as 8 perguntas difíceis que eu te fiz. Espero te encontrar de novo aqui para outro papo mais à frente. Com certeza, aguardo o convite. Muito obrigado, Gianotto. Foi um prazer e espero que todas essas coisas sejam úteis. Maravilha. Muito obrigado, até a próxima.